pessoal, bom dia. Eu sou Maria Amanda, tá? Inicialmente eu quero agradecer a todos e todas por estarem presentes. Inicialmente eu vou me apresentar aqui para vocês, tá? Para vocês saberem quem é essa facilitadora, tá? Então eu sou enfermeira, formada pelo IFPE, sou mestra e doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou integrante do grupo de pesquisa Educação em Saúde Integral, Gênero e Diversidade nos cenários de cuidado de enfermagem, lá também da UFPE. Sou especialista em saúde da família pelo programa de residência da Federal. Sou especialista em saúde da mulher com ênfase em ginecologia e obstetrícia, especialista em urgência e emergência e UTI e em gerenciamento e edição básica da saúde. Também sou servidora pública no município de Vertentes e também ocupo o cargo de preceptora, tá? Desenvolvendo atividades de preceptoria. Então, qual é a proposta do minicurso de hoje? Tá? A temática escolhida foi justamente assistência pré-natal às mulheres negras, resgate da dignidade assistencial. E por que trabalhar essa temática? Primeiro, porque eu sou uma mulher negra, então é um tema que me atravessa, tá? Sou usuária do SUS, sou mulher negra e sou a profissional de saúde também que assiste essas mulheres negras. Então, como é uma temática que me atravessa de todos os lados, tanto por ser usuária negra como ser profissional negra que atende mulheres negras, surgiu, tá, o anseio, a necessidade de abordar essa temática. Inicialmente, eu quero trazer alguns objetivos esperados ao final deste mini curso, tá? Indicar as recomendações básicas da assistência pré-natal. Essas recomendações que eu vou trazer aqui para vocês são recomendações com base no Ministério da Saúde em portarias que têm fundamentação teórica, obviamente, evidência científica para isso. O outro ponto, né, o outro objetivo esperado é identificar na assistência pré-natal algumas condições que são desfavoráveis e que assolam as mulheres negras, sobretudo as gestantes. O outro ponto é destacar a importância do estudo étnico-racial na obstetrícia e, por fim, elencar os pontos de resgate à dignidade de gestantes negras, tá? Então, inicialmente, eu vou trazer alguns pontos que não são pontos aleatórios, são pontos que vocês podem consultar em literatura, devem, na verdade, como profissionais de saúde, vocês precisam se adentrar a respeito dessa temática, por ser importante, por fazer parte do nosso cenário de cuidado, de práticas assistenciais, tá? O processo de saúde, doença e cuidado às mulheres negras, eles precisam seguir o princípio da equidade. Então, quer dizer, Amanda, que as mulheres brancas também não? Ou as mulheres brancas também precisam ser atendidas segundo o princípio da equidade? Claro que sim, tá? O foco vai ser mulheres negras, tá? O foco será mulheres negras, porque realmente é o viés étnico-racial que será trabalhado aqui. Agora, é claro que toda assistência, seja mulher, seja homem, criança, adulto, não importa, ele precisa seguir o princípio da equidade. Contudo, o que é que se observa em termos práticos, tá? Esse princípio da equidade muitas das vezes não é seguido à risca por profissionais de saúde. A oferta do cuidado, às mulheres negras muitas das vezes não estão de acordo com as necessidades delas. Para isso, é necessária, né, faz necessário uma readequação das práticas assistenciais. Todo o cuidado para estudar a mulher negra, ele precisa ser levado em consideração o princípio da equidade, tá? Considerando as necessidades e as questões das problemáticas que são inerentes a essas mulheres, tá? Então, o que a gente observa em termos práticos é desigualdade no acesso. Então, por exemplo, quando a gente vai observar as evidências científicas, mostram que, por exemplo, as mulheres negras, elas têm muito mais dificuldade no acesso às mulheres brancas, tá? Então, é muito importante que o profissional de saúde ele entenda essas questões para, na hora de praticar suas práticas assistenciais, eles tenham em mente que suas práticas, sejam elas boas ou ruins, elas vão reverberar
em desfechos, sejam eles desfavoráveis ou favoráveis. E quando a gente traz o aspecto da mulher negra, muitas das vezes esses desfechos são desfavoráveis pelas disparidades, por desigualdades, pela falta do acesso, pela conduta desumana a essas mulheres, tá? Então, o que a gente observa, até através de políticas públicas, que são inconformidades. Tá? Muitas das vezes essas políticas públicas elas têm um caráter generalistas, universalistas. Então, o caráter, muitas das vezes, essas políticas públicas beneficiam uma parcela da população, quando a gente fala de mulheres. Então, muitas das vezes, o caráter é unilateral. Por que, Amanda? Porque privilegia, por exemplo, mulheres brancas, escolarizadas, moradores de grandes centros urbanos. Eu, como enfermeira, tá, lotada numa unidade de saúde da família, em zona rural, eu tenho propriedade para falar a respeito disso, que, por exemplo, as políticas públicas, elas muitas das vezes não alcançam essas mulheres negras que moram lá na zona rural e que têm uma baixa escolaridade. Quando a gente vai ver as assistências prestadas, aqueles mutirões que são feitos, muitas das vezes eles são feitos em centros urbanos, em grandes centros urbanos. Essas mulheres que moram distante, né, da região central mesmo da cidade, muitas das vezes elas ficam esquecidas. Quando a gente fala de mulheres negras ainda mais, esse esquecimento é ainda maior. Então a gente observa que são pontos que são gritantes e que precisam ser considerados durante a nossa assistência. Não é porque eu sou uma mulher negra que essa problemática, esse entendimento da assistência à mulher negra precisa partir apenas de mim, não. Todos os profissionais de saúde, todos, sem exceção de algum, todos eles precisam entender e precisam levar em consideração isso durante suas práticas assistenciais, tá? Não é nenhum favor que está sendo prestado, não. Realmente é você garantir, a partir de políticas públicas, a partir dos nossos micropoderes, que a atenção à saúde da mulher, ela precisa seguir princípios básicos, que são princípios doutrinários do SUS, tá? Prestar uma assistência com dignidade à mulher negra, sobretudo às gestantes negras, é o mínimo de como profissionais, sobretudo enfermeiros, eu digo isso porque é meu local de fala, sobretudo enfermeiros, eles precisam ter esse olhar atento, tá? E não ficar apenas em trabalhar protocolos e mais protocolos que não se adequam à realidade daquele público que vocês assistem. Então, eu vou trabalhar aqui de forma inicialmente geral sobre a assistência pré-natal. Pré-natal, para mim, é minha paixão, sempre foi, desde a época da residência em saúde da família. Falar de pré-natal, assistir o pré-natal de uma mulher, para mim, é perfeito. Eu poderia passar muito tempo aqui falando com você sobre o pré-natal, mas eu vou trazer alguns pontos no contexto geral, tá? O que é que a gente entende quando a mulher ela está gestando, tá? Quando essa mulher se torna mãe, essa mulher engravida, há uma remodelação nos arranjos familiares. Então, assim, em tese, tá? A gente observa que a família, tá? Ela passa por um processo de mudança. Agora a gente tem uma mulher gestante. E isso vai extrapolar o sentido biológico. Por quê? A gente precisa entender que a mulher gestante, ela não é ultraambulante. Mulher não gestante também. Eu vou falar de gestante porque é o tema aqui especificamente. Mas a mulher, quando ela está gestante, tá? Ela não precisa, ela não deve, em maneira alguma, ser considerada apenas no sentido do seu útero, tá? O sentido biológico, apenas ele não pode, em forma alguma, ser apenas considerado. A gente precisa considerar o binômio mãe-filho, tanto que as políticas públicas que são inerentes, que trabalham a respeito da saúde da mulher, elas trazem essa questão do binômio mãe-filho. E também não só o binômio mãe-filho, para a gente não ficar numa lógica, no sentido apenas biológico, mas também no sentido global, tá? No sentido social,
no sentido também espiritual, que eu vou trabalhar esse tema com vocês rapidinho aqui. Então, tudo isso precisa ser considerado. Não é porque a mulher chegou para a gente, para iniciar o pré-natal, que a gente simplesmente vai abrir a caderneta, preencher temas lá, perguntar se ela tem queixa, anotar a FU, anotar a BCF, e apenas isso. Tá? Outros aspectos eles precisam ser considerados. Os programas, né, as políticas públicas, desde muito tempo, desde 1984, por exemplo, quando tem o programa de assistência integral só da mulher, mesmo que esse programa tenha, a gente tenha críticas a ele, porque até a gente tem que considerar o contexto daquela época, né, muitas das vezes as políticas públicas, as iniciais, né, desde a Gênese, muitas vezes elas tinham um caráter muito voltado à lógica biológica. Hoje, felizmente, a partir de muitas lutas, inclusive do movimento feminista, há uma superação muito positiva desse aspecto biológico, mas as políticas públicas já trazem essa questão, tá? Que o cuidar da mulher tem que ser muito além do sentido biológico. A mulher não pode ser considerada um útero ambulante de maneira alguma. Então, eu trago aqui, porque é a base da gente, o caderno de edição básica 32, que traz sobre a respeito do pré-natal de baixo risco. Esse pré-natal de baixo risco, a gente sabe que há um protocolo, há diretrizes que precisam ser seguidas, mas a gente não pode protocolar a gestante. A gente não pode protocolar paciente. Ah, se tem tal protocolo que diz isso, eu vou seguir a risca, tudo bem. Tá? Tem coisas, por exemplo, quando a gente fala de um plano terapêutico medicamentoso, a gente precisa seguir à risca esse plano terapêutico. Mas a gente tem que entender que a gente não protocola gestante. Cada gestante ela é única e ela vai precisar de atenção diferenciada quando a gente segue o princípio da equidade. Então, vamos lá. Segundo o protocolo, o segundo caderno de ação básica, né, do Ministério da Saúde, no mínimo, essa gestante ela tem que passar por 6 consultas. Essas consultas elas precisam ser intercaladas entre médico e enfermeiro, tá? Uma no primeiro tri, duas no segundo tri e três no terceiro trimestre. Lembrando que, tá? Isso aí é algo de praxe, mas a gente precisa reforçar. Não existe alta no pré-natal. A mulher chegou 38 semanas, 39 semanas, tudo bem, já está aqui com 9 meses, então ela vai receber alta. Não. A alta do pré-natal, o pré-natal ele se encerra com realmente o parto, mas a gente não dá alta a essa mulher. Tá certo? E por que, Amanda? Uma no primeiro tri, duas no segundo tri e três no terceiro tri. Justamente pelas repercussões que são esperadas em cada trimestre da gestação, né? Ao passo que a gestação vai se evoluindo, a atenção ela precisa ser redobrada. Por isso que a gente vai estreitando, né, o número de consultas de pré-natal. Quando a gente traz a questão da consulta compartilhada, eu sempre trago a perspectiva de que, por a gente entender que essa mulher é única e a consulta de pré-natal, ela transcende o aspecto meramente do útero, né, um útero ambulante, a gente precisa considerar, por exemplo, que a gente vai precisar de uma assistência, né, da nutricionista, da psicóloga, assistência social, todos esses aspectos precisam ser considerados em cada geração. É muito válido, é muito benéfico quando se consegue uma consulta compartilhada com diversos segmentos, né, diversas categorias profissionais, né? Então, a gente observa que as práticas assistenciais, quando elas consideram essas peculiaridades das mulheres, a chance dessa gravidez, né, se desenvolver de forma saudável e com desfecho favorável é muito maior, tá? A distribuição do número de consultas, tá? Então, seria mensalmente até 28 semanas, quinzenalmente até de 28 a 36 semanas e semanalmente de 36 semanas em diante. Então, como eu já havia dito, né, não existe alta do pré-natal. Então, isso aqui são termos gerais, tá, gente? Isso aqui é algo que já é inerente, a gente
já entende isso aqui é algo básico. Não é nada de outro mundo, não. Ainda trazendo esse aspecto, né, do pré-natal, tem alguns pontos que precisam ser considerados. Tá? Primeiro, né, a gente vai tratar do aspecto do corpo dessa mulher, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender que a gente tem que ter o consentimento dela, tá? A gente não pode simplesmente pedir, deita aí na maca, eu vou tocar em você. Ou nem falar isso, né? Só deita na maca e chegar e sair palpando mama, abdômen, enfim. Não. A gente tem que ter o consentimento dela. Olha, fulaninha, eu preciso, né, examinar você. Então, para isso, eu queria pedir a você se eu posso pedir para você deitar naquela maca, eu posso examinar você. Tudo que eu vou fazer em você, eu vou comunicar o que eu vou fazer com antecedência. Eu vou precisar palpar sua mama, se assim você permitir. Eu vou precisar palpar aqui, ó, no pé da barriga, tá? Termos práticos e termos fáceis de entendimento. E não só explicar, porque vocês podem achar que, eu disse que eu vou fazer, mas nem tudo bem. Não, não é isso. Esse toque, essa fala, todos esses aspectos, eles precisam seguir o princípio do respeito, tá? Então a gente vai seguir a questão do sentido, né? Você falou podal, então a gente vai observar vários aspectos. E por que eu digo que a gente também não pode considerar apenas o aspecto orgânico? Porque tem pontos aí que a gente precisa trabalhar que muitas vezes na faculdade nem falam pra gente. Quando a gente está examinando essa mulher, a gente vai examinar, vai observar vários aspectos, desde a cabeça até a planta do pé. Tem alguns sinais que a gente precisa atentar, como, por exemplo, sinais de violência. Se essa mulher tem hematomas, equimose, se essa mulher tem algum indício, tá? Que possa indicar que essa mulher esteja sendo vítima de violência. Não só sendo vítima de alguém atacá-la, mas a autoviolência, né? Se ela, por exemplo, tem alguns sinais, por exemplo, que ela tentou sinais de violência, e esse sinal de violência, ele não só no sentido que essa mulher sofreu por terceiro, né? Até mesmo a autoviolência. Porque esse momento é muito importante, porque a gente vai estar muito próximo a ela. Então, a gente vai estar lá naquele momento, enquanto eu estou examinando a mama, eu estou olhando para os aspectos. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Para além do sentido da violência, a gente precisa, né, calcular o IMC, o índice de massa corporal, a pressão arterial, tá? Não tem isso de ficar arredondando pressão arterial, o valor que foi lá apresentado, a gente precisa anotar. Se tiver alguma alteração, a gente precisa conversar com o médico da equipe, a gente precisa trabalhar isso. O enfermeiro, ele tem autonomia, tá? E ele tem, se for um enfermeiro que tenha realmente um conhecimento, ele precisa, obviamente, intervir com o suporte médico e com o suporte de outras categorias profissionais também, tá? A palpação abdominal e a percepção da dinâmica uterina, a medição da AFU, tudo isso a gente precisa considerar, tá? A medição da altura uterina, né, da AFU, a altura de fundo uterino. A gente só consegue realmente fazer essa medição a partir de 12 semanas. Antes disso é muito complicado, é difícil, né? Porque aí a gente observa que o útero ainda ele não chegou no nível que a gente consegue fazer a medição ainda. O útero ele ainda está muito pélvico, então a gente não consegue fazer essa medição. Agora a gente também precisa considerar um ponto. Precisa tentar alguns detalhes, como por exemplo, quando a mulher chega com 12 semanas, a gente vai fazer a medição da FU. De 20 a 30 semanas a gente observa, por exemplo, algo bem proporcional. Por exemplo, o que é que eu quero dizer a vocês? A mulher com 20 semanas, em tese, tá? Quando a gente vai fazer a medição da FU, geralmente ela também está com 20 centímetros. 22 semanas, 22 centímetros, é algo proporcional. Claro que a gente precisa considerar alguns pontos, por exemplo, uma mulher com sobrepeso, obesidade. Então pode ser que dê uma discrepância, mas nada pode ser gritante.
é a discrepância. Até porque essa discrepância pode indicar algumas questões, como, por exemplo, o sofrimento fetal, né, o baixo peso da criança, ou uma gravidez gemelar, enfim, vários aspectos que precisam ser considerados. E a gente tem que associar, por exemplo, com o exame de imagem como uma ultrassom, tá? Outro ponto que é importantíssimo, a gente precisa, né, fazer o escuta do batimento cardiofetal, né, o BCF. Essa percepção, geralmente com sonar, é a partir de 12 semanas. Antes disso é muito complicado, né? Antes de 12 semanas, realmente é muito difícil. A gente não tem essa percepção ainda com sonar, a gente não consegue fazer, essa mensuração, tá? Tudo isso precisa ser anotado na caderneta da gestão. Então, a gente tem as questões básicas, né? A respeito da consulta, né? Do primeiro trimestre. Então, exames básicos. Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH. Lembrando que a gente precisa considerar o RH da mãe, tá? Isso é muito importante. Posteriormente, eu vou falar sobre isso. A respeito da doença falciforme, a gente precisa. É importantíssimo pedir a tipagem sanguínea, ainda que ela diga, enfermeira, meu tipo é A positivo, tá, mas tem que ter o exame comprovando. A gente precisa pedir a glicemia de jejum, teste rápido para sífilis, hepatite B, C e HIV. Lembrando que esse teste rápido ele precisa ser feito na primeira consulta, até porque a gente precisa entender a realidade de vários municípios aí, que muitas das vezes a gente solicita o exame e a mulher ainda fica na lista de espera para conseguir fazer esse exame. Então, se essa mulher tiver, por exemplo, com um quadro de, por exemplo, sífilis, essa mulher não pode ficar esperando, né? Até porque o resultado do exame tem que ser em tempo oportuno, tá? Mas aí, desde a primeira consulta, né, no teste rápido, na primeira consulta, a gente precisa realizar teste rápido para sífilis, hepatites e HIV. Toxoplasmose, né, sorologia, para ver se essa mulher ela é susceptível, se essa mulher já teve contágio com toxoplasmose. É, sumário de urina e também urocultura é importantíssimo. Para ver algumas questões, porque lembrando que mulheres gestantes, muitas das vezes elas têm bacteriúria assintomática, então às vezes ela está lá com um quadro de bactéria, tá? Tem alterações lá no sumário de urina. Na urocultura, essa mulher não tem queixa alguma. Então, é por isso que a gente não vai deixar de tratar, a gente trata, tá bom? Então, isso precisa ser considerado. A ultrassonografia. Muitas das vezes a mulher não sabe nem dizer quantas semanas ela está, porque ela não tem a noção da DUM, né, da menstruação. Então é muito importante a realização dessa ultrassonografia, até para a gente conseguir, nesse caso especificamente também, para a gente conseguir mensurar realmente quantas semanas essa mulher está. E é muito importante que essa ultrassonografia seja feita bem no início, até para detectar algumas questões que podem implicar negativamente durante o percurso da gestação. Eletroforese e hemoglobina, eu coloquei com asteriscozinho aqui, porque é muito raro profissionais de saúde, enfermeiros, médicos pedirem eletroforese e hemoglobina, mas precisa ser pedido, né, quando se tem a indicação. Por quê? Para fazer rastreio. E, por exemplo, anemia falciforme, doença falciforme, tá? O citopatológico, né, o exame de prevenção, o bico papagaio, enfim, seja lá como for, porque isso aí vai depender de cada localidade, mas o citopatológico também ele pode ser feito, tá? Não é uma contraindicação. O citopatológico, eu já vi profissionais de saúde falando que a mulher gestante ela não faz o preventivo, gente. Na verdade, não, ela faz sim. Se tiver necessidade, ela faz. Digamos que essa mulher nunca fez o preventivo, ou ela fez, mas tem muitos anos, ela está gestante. A gente tem aquela oportunidade de fazer o preventivo e a gente deixar isso passar por nada, tá? Sem evidência alguma. Ela faz sim. A diferença, né, é que uma mulher gestante, a gente só faz a coleta da ectossebse. Por quê? A endossepse vai estar exteriorizada no período gestacional. Então, não tem indicação da gente fazer a coleta da endossepse. Apenas da ectossebse a gente especifica no documento.
tá dizendo que essa coleta foi só feita, né, tossepse porque a mulher está gestando. Exame de secreção vaginal, né? Tem mulheres que precisam realmente fazer exame de secreção vaginal. É muito importante quando se tem a indicação também. O parasitólico de fezes é só se necessário, tá? Digamos que ela fez, porque digamos que onde ela more seja uma área muito endêmica para algumas verminoses. Ela pode até fazer, se tiver uma indicação realmente forte, mas a gente tem que entender que ela não pode ser tratada durante o período gestacional. Então, o tratamento é só após a gestação. Então, a gente vai botar na balança. Vale a pena fazer? Porque se fizer, muitas vezes só vai gerar uma ansiedade nessa mulher, ela saber que tem tal verminose, mas ela não vai poder ser tratada, tá? Então, você pode até solicitar nível de conhecimento. A gente só tem que entender que o tratamento é só após, tá? Com relação ao segundo TRI, né, a gente tem o TOTG, que é o teste de tolerância para a glicose, 75 gramas de glicemia. Então, a gente precisa ter os valores de referência, a gente precisa mensurar isso. Lembrando que, porque o período de 24 a 28 semanas, Amanda? Porque, assim, nesse período é quando a gente tem a maior liberação de hormônios diabetogênicos. Então, é muito importante fazer nesse período o TOTG, para ver se tem algum indício, né, algum fator de risco, algum achado que possa diagnosticar, né, diabetes gestacional, ok? O outro exame é o Cumbis indireto, se a mulher for do tipo RH negativo, isso aí deve ser considerado. No terceiro TRI, a gente repete hemograma, glicemia, cumbis direto, se a mulher for RH negativo, teste rápido. Quando falo teste rápido, a gente já sabe que é teste rápido para sífilis, hepatite B, C e HIV, toxoplasmose, se o IgG não for reagente, ou seja, se a mulher for susceptível a toxoplasmose, também sumário de urina e a bacterioscopia da secreção vaginal. Tá? É importantíssimo fazer a partir de 37 semanas. Então, quais são algumas particularidades? Então, a gente viu a questão dos aspectos gerais e agora a gente vai ver um aspecto mais direcionado à mulher negra, tá ok? Algumas particularidades no cuidado pré-natal à mulher negra. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar sobre a saúde da mulher negra, a gente vai ver que essa mulher ela tem uma maior predisposição biológica a algumas doenças, como, por exemplo, a anemia falciforme, por isso da importância da gente solicitar eletroforese e hemoglobina. Hipertensão arterial também é muito mais evidente, né? Muito mais prevalente em mulheres negras. Diabetes mellitus também precisa ser considerado, mas não apenas nesse aspecto biológico. Por quê, gente? Tem a questão da vulnerabilidade social. A vulnerabilidade que a mulher negra passa é muito mais escancarada, muito mais adoecedora. Se a gente comparar com a mulher branca, é regra 100% não. Quer dizer que mulheres brancas não têm questão de vulnerabilidade também. Mas se a gente for levar em termos práticos, em termos, né, de evidência científica, em termos epidemiológicos, a mulher negra ela sofre muito mais vulnerabilidade. A vulnerabilidade social atravessa muito mais essa mulher negra do que a gente comparar com a mulher branca, tá? Então, é necessário profissionais capacitados para identificar esses fatores de riscos específicos e prestarem realmente uma conduta muito mais humanizada, uma conduta muito mais assertiva. Ainda nessa questão, a gente tem a questão do autocuidado, porque a gente precisa considerar as práticas também de autocuidado dessas mulheres negras e precisa considerar a escolaridade dessas mulheres, tá bem? Por exemplo, se for uma mulher com baixa escolaridade, talvez ela tenha uma dificuldade em aprender aspectos, né, de autocuidado, o que é que ela pode fazer para se cuidar. Então, isso precisa também ser considerado durante os planos de cuidado das mulheres.
Ainda na questão da anemia falciforme, tá? É importantíssimo, né? Como eu já havia falado, o rastreamento precoce através da eletroforese hemoglobina, a rede cegonha, tá? É, é um programa que traz, né, reforça muito a importância dessa pesquisa, desse rastreio precoce, né, esse rastreamento precoce da anemia falciforme em gestantes, sobretudo as gestantes negras, ok? Lembrando que a anemia falciforme no período gestacional aumenta consideravelmente o risco, né, de óbito gestacional e pós-parto. Então, isso é algo que não pode ser passado, tá? Precisa se haver uma investigação a respeito disso. Se muitas das vezes a gente for pesquisar quantos enfermeiros em uma cidade, né? Quando eu falo cidade, por exemplo, aqui onde eu resido, são poucas unidades. E até na época que eu assumi o concurso, foi me falado, né, na época que eu era uma das únicas enfermeiras que solicitava eletroforese e hemoglobina. Isso é algo que mostra muitas das vezes, uma falta de atualização, uma falta realmente de, enfim, vários aspectos, né, que precisam ser melhorados. Hoje, felizmente, os profissionais aqui, eles solicitam eletroforese e hemoglobina, mas era realmente uma defasagem, era uma falha assistencial, tá? Outro aspecto é a hipertensão arterial, então é importantíssimo que em toda consulta seja aferida aferir os níveis pressóricos e anotados, atentar para hábitos alimentares saudáveis. E quando eu falo hábitos alimentares saudáveis, eu preciso também considerar as condições de vida e condições financeiras. Tá? Não adianta eu querer dizer, você vai ter que comer isso, isso, aquilo, fazer tantas porções de frutas, legumes, carne, melhor qualidade, proteínas, enfim. A gente precisa saber da questão financeira dessa mãe, dessa família. Muitas vezes ela é mãe solo, que tem uma dupla, tripla jornada de trabalho, que a remuneração dela é muito baixa. Então, isso precisa ser considerado quando a gente for instruir. Tá? Como enfermeira, a gente pode oferecer orientações básicas. Claro que a gente não vai prescrever dieta, não é atribuição nossa, aí tem profissional capacitado para isso, um nutricionista. Mas a gente sim deve oferecer orientações básicas sobre, por exemplo, evitar alimentos ricos em sódios, alimentos industrializados, né, desaconselhados, encorajar. O estímulo para a atividade física também precisa ser considerado quando a gente observa esse aspecto da hipertensão arterial, porque a gente sabe que a atividade física é um fator de proteção, tá? A diabetes também é muito mais prevalente em mulheres gestantes negras, se a gente comparar com mulheres brancas. Então, precisa também fazer o rastreamento precoce, tanto que, desde a primeira consulta é solicitado a glicemia, né, de jejum, tá? E se essa mulher tiver fatores de risco, né, como, por exemplo, antecedentes familiares, a gente precisa tentar ainda mais a esse aspecto. Lembrando que, né, a diabetes gestacional traz repercussões diretas no desfechos desfavoráveis, tá? Inclusive no trabalho de parto, tá? Então é muito importante essa sensibilização e adesão ao tratamento, caso seja diagnosticada diabetes, essa sensibilização precisa ser cuidadosa, a gente não impõe, mas a gente precisa realmente sensibilizar essa mulher da importância de um cuidado, de um autocuidado e seguir as condutas que são preconizadas e prescritas a ela. Há uma relação direta, né, entre esses aspectos das diferenças socioeconômicas. Então, diabetes, por exemplo, hipertensão arterial estão muito relacionados também com fatores socioeconômicos, sobre os alimentos que consomem, o estilo de vida, isso precisa ser considerado. Então, é importante que faça o rastreamento precoce, caso seja diagnosticado, o tratamento ele também precisa ser precoce, evitando repercussões desfavoráveis, tá ok? Quando eu trago da vulnerabilidade da mulher negra, a gente precisa se atentar a alguns aspectos, até já foram trabalhados aqui.
mas que muitas das vezes passam despercebidos durante a consulta profissional, tá? A violência. Eu já atendi algumas mulheres negras que foram vítimas de violência. Muitas das vezes a violência ela vem do parceiro, né? Se a gente for procurar os dados, né, da vigilância, é, a gente vai observar que muitas dessas violências são acometidas por parceiros, pessoas próximas. Então, isso precisa ser considerado a violência praticada, tanto a autopraticada, como a violência sofrida por terceiros. Tá? Isso a gente precisa considerar. É muito importante, né? Eu trago a figura agora do agente comunitário de saúde, que o agente comunitário ele tem um papel muito importante e realmente ser um elo, né? O agente de saúde ele faz o elo entre a população e o serviço de saúde. Então é muito importante a gente contactar esse agente de saúde e perguntar se ele já sofreu algum caso de violência, que alguns sinais que possam indicar, não só sinais físicos, que às vezes o companheiro ou a companheira, né, que isso também pode ser considerado dentro do aspecto do período gestacional, ok? Outro aspecto importante, como eu já havia falado para vocês também, é a questão da pobreza. Então, a gente precisa entender a questão realmente entender, pelo menos, ter uma noção básica de quanto essa mulher ganha, se esse valor recebido ele pode suprir as necessidades básicas dessas mulheres. Então, outro aspecto importante que está muito relacionado com a pobreza, que é um ciclo que a gente observa, o ciclo da violência, né? É a baixa escolaridade, mulheres com baixa escolaridade. Consequentemente, elas não vão alcançar cargos elevados, consequentemente as remunerações serão mais baixas, então isso vai respingar, obviamente, em, por exemplo, adquirir certos alimentos, ter acesso a certos serviços, inclusive serviços de saúde, considerando que nem sempre todos os serviços poderão, né, serão ofertados pelo SUS, enfim. A exclusão e discriminação também precisam ser considerados. Tudo isso a gente vai precisar considerar. Por isso a consulta compartilhada é tão importante. Por isso é considerar o agente de saúde, trazer esse agente de saúde para esse pré-natal, né, em conversas, enfim. Outra questão importante é a questão da precarização do trabalho. Quando essa mulher trabalha, que trabalho essa mulher está submetida? Será que eles são trabalhos que podem colocar em situação de risco? Nesses trabalhos, essas gestantes, elas não podem estar em situações de vulnerabilidade, talvez elas façam um esforço nesse trabalho. Será que elas não têm contato com alguns elementos, algumas substâncias químicas? Tudo isso a gente precisa considerar, tá? O autocuidado. Eu havia falado até para vocês, como muitas das vezes a mulher negra, já que as evidências científicas mostram que as mulheres negras são as que têm maiores índices de baixa escolaridade, muitas das vezes essas mulheres elas têm um pouco mais de dificuldade na compreensão de algumas práticas de autocuidado, consequentemente algumas práticas de hábitos mais saudáveis. Então isso também precisa ser considerado, tá ok? Durante as práticas assistenciais, durante a elaboração de práticas de cuidados que são direcionadas a essas mulheres. Por fim, né, nessa questão da vulnerabilidade, quando a gente fala sobre as práticas assistenciais, a gente precisa entender que as prescrições, as condutas, as orientações, os planos de cuidados, eles precisam ser condizentes à realidade individual dessas mulheres negras. Gente, não é regra, não é regra. Não quer dizer que toda mulher negra seja pobre, numa situação de vida miserável, e uma mulher branca sempre vai estar, por exemplo, ganhando rios de dinheiro, que não será vítima de nenhuma questão, por exemplo, que assole a mulher negra.
tá? Na questão racial, não, ela realmente nunca será atingida. O racismo nunca irá atravessar essa mulher branca. Mas, claro, por ser mulher, a gente sabe, na sociedade que a gente vive, ela já vai, a mulher branca, claro que ela já vai ser atravessada, por exemplo, por questões de machismo, sexismo, tá? Mas quando a gente faz alguns recortes, por exemplo, quando você é mulher negra, de baixa escolaridade, baixa renda, e a gente pensa que existem mulheres que têm todas essas características, a gente observa, e ainda mais gestante, a gente observa que a gente está lidando com uma questão de uma mulher com grande propensão a desenvolver, por exemplo, alguns problemas, não só biológicos, mas problemas relacionados à questão psíquica. Mulheres, por exemplo, que têm mais chance de desenvolver depressão, ansiedade. Não sou eu que estou dizendo, as evidências científicas trazem isso, tá? Tudo isso para ser considerado na assistência pré-natal, tudo isso. Quando a gente faz isso, quando a gente se atenta a esses detalhes, então tudo isso para ser considerado. Outro aspecto, eu não sei se eu trouxe aqui escrito no slide, mas um aspecto que eu sempre gosto muito de falar. Eu amo falar sobre isso. O aspecto da espiritualidade, tá? A gente sabe que espiritualidade é diferente de religião, mas a gente também precisa considerar isso. É claro que eu, por exemplo, quando eu faço o pré-natal das mulheres, eu sempre pergunto: você tem alguma religião específica? Ah, Amanda, eu tenho, sou católica, eu sou evangélica, eu sou candomblessista do candomblé. Amanda, eu sou candomblé, eu sou candomblecista. E eu fico muito feliz quando atendo uma mulher candomblessista, porque as práticas de autocuidado dela são diferentes das práticas, por exemplo, da mulher evangélica. Isso também a gente precisa levar em consideração. As práticas de autocuidado da mulher do candomblé são totalmente diferentes de outras religiões. Então, a gente toma os nossos banhos específicos, tem defumações, tem limpezas específicas. E isso é a magia realmente de um pré-natal de qualidade. A gente considerar o que essa mulher considera que para ela é saudável, que para ela é um sinônimo de felicidade, o que para ela é um sinônimo de realmente de saúde. Então, isso precisa também ser considerado, tá ok? Então, quando a gente vai falar da mulher negra, né, alguns aspectos que envolvem a vulnerabilidade, a gente observa que uma alta mortalidade materna, tá? É um problema não só médico, mas é um problema social, até pelas questões que a gente já trouxe aqui, que já foram apontadas. Então, como objetivo, né, tem-se realmente de reduzir, né, o índice de morte e mortalidade materna. Então, como objetivo, né, tem-se, claro, melhorar a atenção à saúde materna e, consequentemente, reduzir, né, uma consequência realmente, reduzir a mortalidade materna dessas mulheres negras. A alta taxa, né, o alto indicativo, a elevada taxa, né, de mortalidade materna, sobretudo em mulheres negras, claro que vai escancarar, né, vai indicar uma fragilidade na atenção obstétrica oferecida, tanto no pré-natal quanto no trabalho de parto, no parto em si, no pós-parto. Existe uma falsa cultura, uma falsa ideia de que a mulher negra ela aguenta mais dor. Então, se a gente for ver, tem estudos que mostram que as mulheres negras são as menos submetidas à analgesia no trabalho de parto, porque há uma falsa cultura, um falso ideário de que a mulher negra ela aguenta mais. Então, a mulher negra ela pode sofrer mais. Deixa ela lá, ela aguenta mais dor. E a gente sabe que não, isso não é verdade, isso é mentira. Tá? E esse pensamento ele está muito ancorado no racismo estrutural, tá? Que norteia essas práticas que vulnerabilizam essas mulheres, ok? Quando a gente vai ver, obviamente, os níveis de mortalidade materna, como eu já havia falado aqui, né? Ele vai ser de encontro às minorias étnico-raciais
Então, a gente observa que quando a gente vai comparar aqui no gráfico, as mulheres brancas, a razão de mortalidade é muito inferior se a gente comparar com as mulheres negras, ok? Então, isso precisa ser levado em consideração. Tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente já está finalizando, tá, gente? Mas a gente precisa considerar a questão realmente da inadequação dessa assistência. Quando a gente vai observar as evidências científicas, às vezes tem uma publicação específica que tem a referência dela ao final da apresentação, que dentro das citações, dentro de várias publicações, tem uma em si que eu gosto muito, que traz, por exemplo, algumas comparações, né, de acordo com o quesito raça-cor, tanto no pré-natal como parto. E, por exemplo, verificou-se que as mulheres de cor preta tiveram maior risco de serem submetidas a um pré-natal inadequado, a falta de vínculo à maternidade, porque a gente entende que a mulher, quando ela está gestante, tem que ser garantida a vinculação ao seu local de parto. Então, ela precisa saber onde vai parir, tá? Não só saber no momento do parto, quando ela entra em trabalho de parto, mas no período gestacional dela. Ela tem que saber onde ela vai parir. Então, ela pode fazer uma visita à maternidade. Só que as evidências científicas apontam que a mulher negra, a mulher de cor preta, ela tem maior risco, não só risco, né? Risco é a probabilidade disso acontecer, mas as mulheres negras, elas são as que mais têm dificuldade em vincular-se à maternidade, que será responsável pela assistência ao parto. Além disso, as mulheres negras são as que apresentam maior índice de ausência de acompanhante no trabalho de parto. A gente sabe que é garantido por lei, tem lei, tá? Que garante o acompanhante da escolha da gestante, mas as mulheres negras são as que apresentam maior índice de ausência de acompanhante, porque isso é negado, o seu direito é negado. O que é que eu faço como enfermeira? Eu, logo no início do pré-natal, eu já começo a falar a ela que ela tem direito a acompanhante. Quando chegar ao final, eu já vou trabalhando ainda mais. Olha, não esqueça, viu? Durante a sua admissão ao hospital, você tem direito a acompanhante da sua escolha. Aí eu vou, tá? Na frente da caderneta dela, eu coloco em destaque, ainda grifo com marca-texto. Gestante orientada sobre a lei do acompanhante. Porque muitas vezes, quando ela chega no hospital e já olham, aí já vai entender que com a gestante instruída, instrução, conhecimento é poder, gente. E a gente precisa trabalhar esse aspecto também, tá? As mulheres de cor preta tiveram maior peregrinação ao parto, ou seja, como elas não estavam vinculadas a uma maternidade, referência para o seu trabalho de parto, elas muitas vezes não sabiam nem onde parir. Então, elas ficavam procurando, ia para o hospital, mandava ir para o outro e ia se sendo jogada na rede. Então, há uma peregrinação muito maior de gestantes negras durante o trabalho de parto. Nesse intervalo, a mulher muitas vezes pode morrer. É muito comum, na verdade, tá? E como eu havia falado para vocês, a mulher, como se tem um ideário de que a mulher negra ela aguenta mais, então a anestesia local é em menor quantidade para as mulheres negras, as gestantes negras, em caso de episiotomia. Lembrando que a episiotomia é totalmente desaconselhada, é uma violência obstétrica, mas assim, há uma falsa ideia de que essa mulher aguenta mais, então muitas das vezes essa mulher muitas vezes nem recebe uma analgesia, né? Ela nem é anestesiada para alguns procedimentos. E muitas das vezes a mulher branca, sim. Tá? A gente já está finalizando, né? Então, só para reforçar algumas questões da importância do estudo étnico-racial, quando a gente se atenta, quando a gente se atenta a esses detalhes, tá? Que muitas vezes passam batidos, a gente consegue, gente, melhorar a assistência a essas mulheres. A nossa assistência pré-natal, ela fica muito mais rica, né? Com melhores desfechos obstétricos, a gente consegue ter um resgate, né? No que compete a gente, no nosso micropoder,
de um resgate à dignidade humana. Imagina só você ser atendido e você ser ouvida, dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, a minha religião é essa, eu acredito nisso. Eu faço isso porque eu acho que sou melhor, mas se isso não for melhor, que você me ensine, alguém que seja ouvida, alguém que seja perguntado para ela o que é que ela gosta de fazer, se ela, por exemplo, já foi vítima de violência, quais são as práticas de autocuidado dela, entende? Isso é o básico. Quando a gente consegue, quando a gente, enfim, são passos lentos, mas quando a gente consegue atingir essa compreensão de que a nossa assistência ela vai repercutir, tá, em desfechos favoráveis ou desfavoráveis, a gente começa a ter um entendimento realmente de um resgate à dignidade humana. Existem políticas públicas aí afirmativas de equidade racial que precisam ser levadas em consideração, que precisam realmente serem implementadas, tá? Porque elas já foram criadas, mas na prática, muitas das vezes, os profissionais nem sequer sabem. Os gestores das cidades, muitas das vezes, nem sequer trazem essa questão, porque são pessoas que nem se atentam. São pessoas, na maioria das vezes, formadas, os gestores, por pessoas brancas, que não têm, muitas das vezes, essa preocupação, tá? Esse zelo, realmente essa competência de se atentar a esses pontos. Muitas das vezes é preciso quando se tem um município que trabalha a questão racial, que levanta essas problemáticas, que faz essas pontuações, muitas das vezes é porque alguém de lá da gestão é alguém negro, porque muitas das vezes não é regra. Mas a gente espera muitas das vezes que pessoas brancas, gestores brancos se atentem, se detalhem, talvez seja um pouco mais difícil a gente encontrar. Existem, eu conheço profissionais brancos que inclusive fazem estudos a respeito da questão racial em saúde da mulher, sim, mas é minoria, ok? Então, esse resgate à dignidade, gente, ele começa dos nossos micropoderes, atendendo com respeito, garantindo autonomia. A gente não vai obrigar a mulher negra a fazer o que a gente quer, mas a gente precisa instruí-la, tentar sensibilizar, tratá-la com respeito, fundamentar-se em evidências científicas realmente comprovadas, não em achismo, porque achismo só vai repercutir em desfecho desfavorável. Então, nossas práticas assistenciais, elas precisam estarem condizentes e apropriadas às, às práticas que já foram validadas cientificamente, tudo isso precisa ser levado em consideração. É muito importante que profissionais de saúde se atentem, se aprimorar mediante leituras, congressos, minicursos a respeito dessa temática. Não pense que ouvindo isso uma vez, vocês vão ficar com isso na cabeça e vão mudar totalmente. Não vão, gente. Vocês precisam estarem sempre se aprimorando e buscando informação sobre isso, tá? É muito importante, né, como eu havia falado para vocês, o respeito às práticas religiosas e à espiritualidade. Qual é a sua religião? A senhora é de alguma religião? Ah, não sou, mas a senhora trabalha a questão da sua espiritualidade. A gente não vai ditar o que é certo e o que é errado, não. Eu sou candomblessista, mas se eu atender uma mulher gestante, a prática dela é de autocuidado, contanto que não seja prejudicial a ela, o bebê está correta. Eu sou candomblessista. Quando eu gestar, a minha prática de autocuidado possivelmente vai ser diferente de uma enfermeira que vai me atender ou do enfermeiro. Mas eu não quero ele dizendo para mim que minha prática está errada. Se minha prática não faz mal a mim nem minha criança, então eu não quero ninguém dizendo que ela está errada. Não é isso, a gente não vai ditar, tá? A gente não vai com dogmas para as práticas assistenciais da gente, mas a gente precisa realmente entender para até compreender e respeitar, tá? É muito importante também, né, a promoção de espaços de reflexão
e de diálogos. É muito importante também a promoção de espaços de reflexões e diálogos entre os profissionais e usuários. As políticas públicas, elas não são feitas somente para as mulheres negras. Elas são feitas com as mulheres negras. Então, os espaços de reflexão, de diálogo, eles precisam trazer essas mulheres para o centro. Elas precisam ser ouvidas, tá? Não se faz saúde apenas com profissionais sentados numa sala e discutindo o caso. Não. O paciente, o usuário comunitário, seja lá como vocês preferirem chamar, eles precisam estar presentes em alguns momentos. Eles precisam ser ouvidos em todas as consultas. Eles precisam de um espaço onde eles possam ter abertura para dialogar e sem punição, sem depois o profissional tratar ele com diferença lá no seu privado, tá ok? O resgate, a dignidade é esse, é da gente realmente observar as particularidades dessas mulheres, as particularidades dessas mulheres negras e tratá-las com respeito, com dignidade, garantindo a autonomia dela, trazendo o que a gente tem de melhor, tá? Para essas mulheres. E é isso, gente. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas, tá? Se precisarem de algum material, podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ajudar todos e todas e todes, tá? E é isso. Muito obrigada pelo convite e até mais.